nós precisamos falar sobre carga mental. Meu nome é Jana Siqueira, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te contar como você pode identificar a diferença entre cansaço mental e cansaço físico e como você pode fazer para administrar essa carga mental se tiver em excesso, tá? Já te convido a se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito e gosta de assuntos sobre autoestima, autoconhecimento, dicas de relacionamento amoroso, relacionamento familiar, você vai encontrar muitos vídeos aqui sobre isso. E se você também não é inscrito na minha lista de transmissão do WhatsApp, te convido a participar. É gratuito, você vai receber no seu WhatsApp um post por dia, reflexões sobre esses mesmos assuntos. É gratuito, o link tá aqui na descrição, tá? Então, vamos pro vídeo. Qual é a diferença entre cansaço mental e cansaço físico? A básica todo mundo já sabe qual que é. O cansaço físico é nítido, você consegue ver nas costas, no corpo pedindo para dormir, naquela sensação de que você fez muitas coisas durante o dia, você consegue até enumerar, calcular ali quantas atividades você fez e qual foi a intensidade de cada atividade dessa, que você consegue dizer assim, nossa, eu tô cansada, meu corpo tá cansado. Às vezes você vai pra academia, você malha demais, você tem muitas atividades no dia, você vai para um trabalho, depois vai para o outro, pega um ônibus, você busca o filho na escola, depois você vai para uma aula, não sei do que, você fala, nossa, eu tô cansada. Esse é um cansaço físico. O cansaço mental é aquele que dificilmente a gente consegue ver, a gente consegue calcular, porque ele não é na prática, ele acontece silenciosamente. Ele tem vários, tá? Eu vou te contar aqui muito por meio de exemplos, porque eu acho que assim vai ficar bem mais fácil. Eu já quero antecipar que eu vou dar muitos exemplos femininos, porque acho que a carga mental, ela não é exclusiva das mulheres, mas a gente vive numa cultura em que sim, as mulheres ainda assim são sobrecarregadas, né, mentalmente, com coisas que a gente facilmente poderia dividir com os homens, mas eu acho que ainda não é assim, infelizmente. Mas não quer dizer que homens não passem por isso, que não sofram de carga mental. Mas os meus exemplos hoje serão, a maioria deles, femininos, tá? Então, o que é um cansaço mental? Vou dizer aqui uma vida normal de uma mulher que é mãe, que é esposa e que tem ali, digamos, 2 filhos e ela consegue dizer no grupo de amigas dela que ela tem um marido que é muito legal, um marido que participa, um marido que ajuda ela nas questões, né, que a gente usa muito isso. Nossa, meu marido me ajuda muito. Quando você usa essa expressão, meu marido me ajuda muito, a gente já tá entendendo que existe ali na cabeça daquela mulher a ideia de que a responsabilidade daquela família de cuidar dos filhos, de pensar na organização da alimentação, de pensar na organização da casa, é dela. E aí o pai ajuda. Então, quando ela tá lá numa mesa de amigos e ela diz, nossa, meu marido me ajuda muito. Ele me ajuda a arrumar as coisas da fulano, que é nosso filho, ele põe a roupa pra lavar, ele tira o lixo, ele faz isso, você começa a enumerar, né? Ok, então você tem um marido que te ajuda muito. E aí você chega no final do dia e você fala assim, gente, eu não posso reclamar, porque meu marido me ajuda muito. E eu continuo cansada, eu tenho um cansaço que eu não consigo explicar de onde que vem. É como se no final do dia eu fosse calcular as coisas que eu fiz e não batesse o tanto que eu tô cansada com o número de atividades que eu fiz. Eu não fiz tanta coisa assim. A sensação que dá é que você não fez tanta coisa assim. Mas eu vou te explicar como que essa carga mental vai pesando e você não vai conseguindo ver, né, na prática ela. A carga mental é quando você fala assim, ó, tô aqui sentada no sofá e fala, ai, vou descansar um pouquinho agora. Aí seu marido pega e fala assim, amor, então vou fazer um café pra gente. Aí você, oh, graças a Deus, faz lá um café pra gente. Aí ele, vou fazer. Onde é que tá o filtro? Aí você, tá ali na gavetinha de baixo do armário verde. Aí ele, tá. Amor, com açúcar ou sem açúcar? Não, faz com açúcar logo. Tá. O açúcar tá onde mesmo? Tá ali em tal lugar? Ah, tá. Tô aqui fazendo café. Qual é a quantidade mesmo? 2 colheres? Uma? Aí você, peraí, eu vou levantar e vou fazer aí pra gente. Você levanta e faz. Olha essa carga mental. Eu vou receber aqui um agrado do meu marido, um café, e eu não consigo só sentar ali e receber esse agrado. Eu preciso dizer pra ele tudo que ele vai fazer. Ele vai ajudar a cuidar do nosso filho. E aí ele fala, vou trocar. Onde é que tá a fralda? Tá ali. Eu passo pomada? Passa.
Qual é a roupa que eu coloco dele? Põe aquela roupa, não sei o quê, mas qual que é a gaveta? Aí você tá tendo que pensar o tempo inteiro. Até quando você tá recebendo uma ajuda, você tem que ficar descrevendo os passos que a pessoa tem que dar. Você não tá recebendo ajuda, você só não tá ativamente fazendo aquilo ali. Mas você tá o tempo inteiro pensando. E aí vem alguém e diz, eu vou te ajudar. Pode ser o seu marido, tá? Tô falando marido, mas isso pode ser qualquer pessoa que participe da sua família. Pode ser que seja você, um dos irmãos, que mora todo mundo junto, e você é essa pessoa que faz exatamente esse papel, tá? Então, digamos que você seja aí a pessoa que é responsável por grande parte do funcionamento da sua casa. Aí o seu irmão fala, eu vou ao mercado. Você faz a lista pra mim? Aí você faz. Aí você tem que ficar pensando em tudo que tem, você anda pela casa. Ou então você nem anda pela casa, mas você já tem ele mais ou menos, porque quando você foi fazer o seu sanduíche, você abriu a geladeira e pensou, ixi, tá faltando mostarda, eu tenho que lembrar de colocar a mostarda na lista. Aí quando você fez o seu sanduíche, você lembrou que aquele sanduíche tá estragado, a sanduicheira ele precisa arrumar. E você fala, ixi, tem que chamar isso aqui, alguém pra arrumar isso daqui. Tem que colocar ele na lista pra arrumar. Aí no que você tava fazendo alguma outra coisa, você sentou pra comer sanduíche vendo Netflix, você lembrou que a professora mandou um recado na mochila lá do seu filho e você precisa resolver, e aí você não falou ainda com, de repente, o pai da criança que tem que comprar cartolina, que sei lá o que. Você tá o tempo inteiro pensando, você tá o tempo inteiro resolvendo coisas. Até quando você tá delegando, você tá participando daquela atividade delegada, porque você tem que dizer exatamente, até na lista de compras você tem que dizer que a carne que você quer tem que ser cortada em pedaços e quantos quilos, a marca do iogurte que você quer, você tem que contar todos os detalhes daquilo. Aquilo é extremamente cansativo. Aí você fala, ai que bom, hoje eu recebi uma ajuda, não precisei ir ao mercado. Você não precisou ir ao mercado, mas você não simplesmente não teve aquela função na sua cabeça. Então, essa é uma coisa que a gente vai fazendo naturalmente e vai achando que isso não cansa. Esse excesso de responsabilidade que faz a gente achar que só a gente sabe fazer aquilo, vai fazendo com que a gente aleje as pessoas que estão à nossa volta. Então, achar que você é a única que sabe qual é a marca certa do sabão em pó, a marca certa do presunto, a única roupa, só você que sabe a roupa que seu filho vai usar, faz você, muitas vezes, deixar que as outras pessoas fiquem muito confortáveis perto de você, porque você isenta elas dessa responsabilidade. E aí quando eu falo do mundo feminino, é que às vezes a gente acha que isso é coisa de mulher. Homem não sabe fazer isso. Aí daqui a pouco a gente tá nessa cultura, que é o que a gente vive, que os homens não sabem fazer nada, que tudo é coisa de mulher. Porque, se eu mandar meu marido ir tal coisa, ele vai comprar errado. Tá, deixa ele comprar errado. Quando você botar, você vai dizer, olha, você tá vendo que essa carne que você comprou desse jeito, cortada assim, não funciona pra mim, porque quando eu vou fazer, eu preciso que ela esteja cortada de um outro jeito. E se você traz cortada, já facilita. Então você conta pra ele e você fala uma vez só. Você não tem toda vez que ficar colocando todas as instruções. Porque senão, a gente cria uma cultura de que homens fazem e mulheres pensam. Homens... E é muito isso que as mulheres dizem. Meu marido me ajuda muito, ele faz as compras, ele faz tal coisa, ele leva meu filho. Mas será que você não tem que ficar dizendo o tempo inteiro, fulano, não esquece de buscar o fulano. Você tem que buscar o fulaninho na escola daqui 10 minutos. Você tem que mandar uma mensagem pro seu marido toda vez, porque se você não mandar, ele não vai. Se você não mandar que hoje é o dia de pagar a escola dele, ele não paga. Então você tem que ficar administrando todas essas funções. Isso é um cansaço que não tem fim, porque realmente não tem fim. Se você achar que só você pode fazer, as pessoas vão se acomodando nisso e daqui a pouco você não sabe mais como é que você devolve. Então, qual é a proposta que eu quero que você tenha para a sua vida? Observe que tipo de atividades você de fato pode delegar e dizer, olha, sei lá, você pode falar pro seu marido, amor, a partir de hoje, se você for fazer as compras, vocês podem até dividir, uma vez um faz, outra vez o outro faz, mas no dia que for você as compras, você faz a lista de compras. E aí se eu tiver alguma coisa específica que eu quero que você compre, que jamais você imaginaria, pode deixar que eu te aviso. Eu digo lá, amor, hoje eu vou querer um tal coisa que é diferente, que é da marca tal, que é desse jeito. Porque é claro, ele não vai saber. Mas será que toda vez precisa ser desse jeito? Será que ele também não pode se responsabilizar por isso? Será que no jantar sempre é você que tem que pensar o que vai ser feito? Você não pode combinar com ele assim, olha, eu posso até fazer, meu marido não sabe fazer, ok, não sabe fazer. Mas será que ele não pode te ajudar no que vai pensar sobre o cardápio? Me ajuda, amor, pensar assim, o que você queria comer? Eu tava a fim de comer tal coisa, se for uma coisa que eu sei fazer, já me ajuda, porque eu não preciso só, eu não preciso fazer, eu não preciso só pensar, eu preciso fazer e pensar.
Então, ajudar nessas decisões, que são pequenas decisões, que no total, no final do dia, são várias decisões que você tem que tomar, que depois você não sabe por que você tá cansado. Então, esse é um cansaço prático, né? Que é da vida ali mesmo, que é todos os dias acontecendo. O seu cansaço mental de não delegar oficialmente as responsabilidades para as pessoas que convivem com você. Isso serve também para os seus filhos, tá? Às vezes o seu filho tem aí 12 anos, você acha que ele ainda não tem condições de te ajudar nas tarefas da casa. Ah, o menino tem 12 anos, não sabe ainda. Não, peraí. Ele não sabe algumas coisas, mas outras coisas ele sabe. Então você pode delegar sim para ele a responsabilidade de, sei lá, te dar um recado que tiver na agenda dele, que aí você vai lidar com aquele recado, mas quem vai te mostrar é ele. Você vai começando a incluir o seu filho nas tarefas da casa, na organização da própria vida, que aí você vai mostrando para ele, olha, isso aqui que é o seu uniforme. O dia que estiver sujo, você vai ver que tá sujo, você vai me passar. Porque aí já é menos uma função na sua cabeça. Todos os dias eu tenho que olhar se o uniforme do fulaninho tá sujo. Não. Ele pode me dizer o dia que tá sujo. Ele pode me dizer se ele fez uma atividade lá na escola que sujou um pouco mais. Ele vai me mostrar. Então, não fique com a ideia de que você é a heroína, que sem você a casa não anda, porque de fato é isso. E isso tem um certo prazer de você sentir que você é muito poderosa e que sem você sua família nem come, mas isso tem um preço. Tem um preço, isso tem um custo também familiar. As pessoas têm que saber que elas têm colaboração e têm função importante na casa. Tanto os filhos, quanto o marido, quanto qualquer pessoa que morar lá. É legal quando a gente sente que o trabalho é feito em equipe e que se o filho não faz a parte dele, alguma coisa ficou ali por fazer. Se o marido não fez a parte dele, alguma coisa ficou ali por fazer. É bom a gente sentir que todo mundo tem função na casa. Então essa é uma parte prática. Agora tem uma outra carga mental que tem mais a ver com ansiedade, tem mais a ver com você não estar presente no momento, que tem a ver com você lidar com um excesso de preocupação que não está presente no momento e que é isso que muitas vezes pesa na sua cabeça, que você não sabe por que você está tão cansado. Então, digamos que não seja essa situação que eu passei, tá? O exemplo que eu dei anterior tem a ver com carga mental da prática. Agora, vamos para o outro lado. Imagina que você está lá no seu trabalho e você está fazendo tudo certo. Está tudo indo bem, só que na sua cabeça você tem que ficar prevendo os próximos passos. Você tem que prever se esse passo que você está dando não pode dar um problema no futuro. Você tem que ver se o jeito que você falou com o seu estagiário, se foi legal. Você tem que ficar revendo. Se na sua cabeça você fica lidando com cenários que não estão presentes no momento, você vai lidar com a preocupação do momento e com diversos cenários que você criar extras, né, que não estão acontecendo, que não, você nem sabe se vão acontecer, mas que você já está prevendo eles e lidando emocionalmente com eles. Então, um exemplo, você foi fazer um exame, check-up. Na sua cabeça você já está preocupada como é que é, se der um problema, se o resultado der alterado, como é que você vai falar para sua mãe, se meu marido achar que eu não estou bem, como é que eu vou explicar? Peraí, você já buscou o resultado? Já deu problema? Não, mas eu tô pensando, caso dê problema. Mas você tá com algum sintoma? Não, não tô com nenhum sintoma não, mas eu tô preocupada já se der um problema. Se você ficar lidando com todas as possibilidades de cenários, sejam elas positivas ou negativas, o seu organismo vai ficar sobrecarregado. Porque o seu organismo não sabe que aquela fantasia, né, aquela possibilidade, aquela coisa que você tá pensando, ele não sabe que é só um pensamento. Seu cérebro, eu sempre digo isso, não diferencia fantasia de realidade. Então, se você mandar uma mensagem para ele, pum, exame alterado, doença, ele vai começar a reagir com ansiedade como se você já tivesse que se preocupar e já tivesse que colocar o seu corpo em ação, como se você tivesse que lidar com aquela situação no presente. Então, você vai começar a colocar um monte de cargas extras no seu organismo desnecessariamente. Seu organismo vai estar lidando com uma doença que ele não tem, com uma possibilidade de um sequestro do seu filho que tá na escola. Só que o seu filho já foi sequestrado, tá acontecendo alguma coisa? Não, é porque todo dia que eu deixo ele na escola, eu fico com medo dele ser sequestrado, eu fico com medo de alguém judiar dele, eu fico com medo de alguma coisa dar errado. Mas todos os dias você pensa nisso? Todos os dias. Então, todos os dias você está colocando o seu corpo em alerta com a possibilidade de um sequestro, de um problema na escola do seu filho. Sua mãe tá lá na casa dela, ela mora sozinha. Uma mulher que mora sozinha. E todos os dias você fica pensando, ai meu Deus, se minha mãe passar mal, meu Deus do céu, como é que é a vida da minha mãe que ela mora sozinha. Olha o quanto de coisa que você vai carregando
que, primeiro, não está presente. Segundo, que não está sob o seu controle. E terceiro, que não tem o menor indício de que aquilo vá acontecer. Essa carga extra, ela adoece você. E aí, sabe o que pode acontecer? Essa carga mental de coisas que não aconteceram tiram a sua energia para você realmente poder fazer coisas que precisam acontecer. Quantas pessoas não têm energia para estudar, para trabalhar, para malhar, porque estão sobrecarregadas de energia com coisas que estão acontecendo na cabeça delas. Então, às vezes você fala assim, eu trabalho, mas meu trabalho não é tão cansativo assim, mas eu chego em casa, eu não tenho energia para limpar minha casa, para brincar com meu filho, para malhar, eu não tenho energia. Por que será que eu não tenho energia? Às vezes porque a sua energia mental foi gasta em excesso com essas fantasias que você está criando, com o seu excesso de preocupação, com a ansiedade que você tem de prever problemas para se preparar para os problemas, e aí assim não ser pego de surpresa. Isso é carga mental extra. Essa carga mental, ela não tem a ver com a outra que eu falei, que a outra tem a ver com delegar coisas. Essa você não pode delegar para ninguém. Isso é uma questão sua, que se você não conseguir fazer aquele efeito raquete que eu digo, né, que o pensamento vem, você fala, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Eu posso impedir, sei lá, minha mãe de passar mal se ela morar sozinha? Não tenho como fazer isso. Então, eu não vou ficar pensando nisso. Aí você manda o pensamento embora, o efeito raquete. Não, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu acho que eu me sentiria mais tranquila, minha mãe é idosa, se tivesse uma câmera lá, aquela câmera tipo babá eletrônica, que me deixaria ver de vez em quando se tá tudo bem. Eu posso fazer isso? Acho que isso me deixaria tranquilo. Ok, então faça. Mas se não tiver nada que você possa fazer na situação, manda embora o pensamento, você vai ter que lidar com a situação quando e se ela aparecer. Então vai fazendo esse filtro do que tá sob o seu controle e o que não tá. Estou fazendo uma prova. E se eu não passar? Não tem. O que você pode fazer agora é estudar. Na hora que você tiver feito a prova, não tem mais o que fazer. Você já fez a prova, então é só esperar o resultado. Toda vez que vier um pensamento sobre aquela prova, você vai mandar embora e pensar em outra coisa. Esse eliminar de pensamento não é fácil, é um exercício, tá? Que é você encontrar formas de colocar o seu foco em outra coisa, que é você ficar no presente, porque pensar nessas coisas é focar no futuro. Toda vez que a gente foca no futuro e não no presente, a gente estimula a nossa ansiedade. Então, manda aquele pensamento embora e lida com aquilo que está presente no momento, tá? Então, se for muito difícil para você fazer isso sozinho, talvez você precise de uma ajuda. E aí você pode procurar terapia, se for o caso, até você procura um psiquiatra, que pode ser que a sua ansiedade esteja num nível que não deixa você resolver e lidar com as coisas simples do presente. O seu organismo, ele aguenta as coisas do presente. Um problema ali no seu trabalho, um problema no casamento, resolver uma coisa com o filho, tudo isso o nosso organismo aguenta, que são situações, pressões, preocupações do momento. Agora, ele não vai aguentar lidar com coisas do momento e coisas que não aconteceram, que você está formulando na sua cabeça e ele tem que administrar presente e futuro ao mesmo tempo. Sem contar aquelas pessoas que também ficam trazendo situações do passado e se martirizando, que também é carga extra, né? Então, provavelmente, se você também traz coisas do passado e fica remoendo em você, pode ser que tenha aí algum indício de uma depressão. E se você fica muito focado no futuro, tem aí indícios de ansiedade. Então, provavelmente você vai precisar de terapia e um psiquiatra. Então, a sugestão que eu te dou hoje para esse vídeo é: identifique qual é o tipo da sua carga mental. É dessa que você não consegue delegar nada para ninguém? Então, observe e começa a trabalhar na sua cabeça esse exercício de eu não preciso ser a dona da história toda, a dona da família, a dona dos melhores conselhos e das melhores ações. Eu posso dividir isso com as pessoas. E dividir de fato, não só a ação, mas dividir a ideia, o pensamento e o planejamento. E às vezes a gente tem as duas coisas, né? Caso seja a questão de você fantasiar, nesse caso, provavelmente você vai precisar de terapia. Tá bom? Como que esse vídeo chega até você? Conta aqui pra mim qual é o tipo de carga que você carrega. É essa da prática ou é essa da fantasia? Eu vou adorar saber como é que esse vídeo chega até você. Se tiver dúvidas, se tiver outras coisas que não ficaram claras, pode escrever aqui, que de repente até uma outra sugestão de vídeo que eu posso complementar com esse, tá bom? E se você ainda não leu, eu vou colocar aqui uma sugestão de leitura que chama Chega de Ter Medo da Vida. É um e-book que vai te ajudar a entender muitas vezes por que às vezes você não coloca em prática coisas que você acha que deveria, que são coisas que você sabe que te ajudariam, coisas que você sabe que
vão progredir o seu futuro e você não consegue colocar em prática, tá bom? Então, fico por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com quem você acha que precisa ouvir, tá bom? Fica por aqui e até a próxima.